Oi, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Shirley e se você caiu aqui de paraquedas, eu quero te falar que hoje eu vou te apresentar um relatório sobre a anatomia vegetal super completo, com conceitos, imagens, ilustrações detalhadas das estruturas analisadas. Ele vai ser um pouquinho extenso, mas não tem problema, só tu dá uma pausa e depois tu retoma de novo, beleza? Vamos apresentar aqui a nossa capa. Bem, a nossa capa está em caixa alta já aqui em cima. O nome da nossa instituição, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Abaetetuba, que é o município onde ele foi feito, que é o município onde a gente reside. Aqui embaixo nós temos o nome da nossa graduação, curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E logo abaixo nós temos o tema do nosso relatório, que é Relatório de Prática sobre a Anatomia Vegetal. Mais abaixo nós temos o nome do nosso município, Abaetetuba, Pará, e a data onde ele foi feito. E a data que ele foi feito foi em abril de 2025. Bem, aqui nós temos a nossa contracapa, onde nós vamos apresentar o nome das integrantes que fizeram um relatório por ordem alfabética, em caixa alta, na fonte Time 12. Adriane Miranda de Castro Ferreira, Ednelma de Castro Nunes Pereira, Shiren de Pinheiro Ribeiro, Valquíria Fernandes da Silva e Victória da Silva Moraes. Logo aqui abaixo nós temos novamente, na nossa contracapa, o nome do nosso relatório, Relatório de Prática sobre a Anatomia Vegetal, e aqui nesse recuo nós temos o objetivo do nosso relatório. Esse relatório apresentado a disciplina de Botânica 3, que é a disciplina onde a gente estudou e realizou esse relatório, no curso de licenciatura de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Abaetetuba, tem como requisito avaliativo. Esse relatório foi uma parte aí da nossa avaliação ministrada, realizada pelo professor Jefferson Miranda Costa. Mas aqui abaixo nós temos novamente o nome do nosso município, o estado, né, que é o Pará, e a data da realização dele. Bem, vamos lá. Aqui nós temos a nossa introdução no ponto 1. Todos os nossos pontos eles estarão em negritos na fonte Time 12, caixa alta, e terão diversas situações, né? Todos os nossos pontos terão citações para a gente ter ali em que jogar a culpa, aonde se basear, por quem se basear nos nossos conceitos e entender melhor sobre as estruturas faladas. Bom, segundo o Apesar da Glória, Camelo Guerreiro 2012, a anatomia vegetal é uma área fundamental da botânica que se dedica ao estudo de estruturas internas e externas das plantas. Essa disciplina é essencial para compreender as plantas e se desenvolve e como se desenvolve, funcionam e se adaptam a diferentes ambientes. O conhecimento da anatomia vegetal é crucial para diversas aplicações práticas, incluindo a agricultura, a ecologia e a conservação da biodiversidade. A análise da morfologia dos órgãos vegetais, como a raiz, caule e folha, permite uma melhor compreensão das funções que cada um desempenha na sobrevivência e no crescimento das plantas. Segundo Julia et al., 2009, a raiz pode ser dividida em 4 partes, e cada uma com suas características e funções específicas. Coifa ou caliptra, estrutura em forma de dedal que recobre a porção meristemática presente no ápice articular, protegendo contra o atrito do solo e também contra a ação de patógenos, jornaliza ou de
Agora vamos começar daqui, né? De acordo com Gonçalves Lorenzoni, em 2011, as folhas apresentam as seguintes estruturas: limbo, região laminar que possui forma achatada e larga, região eristemática, bilateral, com função de captação de luz, gás carbônico e oxigênio. O limbo possui uma face superior ventral ou adaxial e uma face inferior dorsal ou abaxial. Nervura central, parte que promove a condução da seiva produzida na folha para as outras partes da planta. Certo. Pecíolo, parte da folha que prende o limbo ao cálice. Ele apresenta um formato geralmente côncavo ou achatado da porção superior arredondado na porção basal, facilitando a sustentação da folha e, ao mesmo tempo, conferindo flexibilidade para a movimentação. O pulvinho, região umedecida entre a base ou no ápice do pecíolo. Apresenta geralmente tecidos mais plásticos, o que permite a maior mobilidade da folha. Certo. Segundo Vidal e Vidal, 2003, próxima página. A gravação agora já está passando direto. Aqui nós temos o nosso objetivo. Como eu falei, todos os nossos pontos eles serão em negrito, em caixa alta, usando a fonte Time 12, tamanho 12. Bom, o objetivo desse relatório é fazer o conhecimento de tecidos, de sistemas de tecidos e outras estruturas anatômicas a partir das amostras histológicas aí nas lâminas de vegetais. Nas lâminas com amostras de vegetais. O nosso terceiro ponto são materiais e métodos, que também está em negrito, e ele vai mostrar o que foi utilizado para poder realizar Vamos lá. No dia 28 de março, a turma se dirigiu ao Laboratório de Processos Físico-Químicos e Biológicos do AFBio, o Instituto Federal do Pará, campus Abatetuba, onde o professor Jefferson Costa nos deu as orientações para observar as lâminas histológicas, que será representada na figura 1, pertencente ao mesmo dos microscópios. Certo. No roteiro de aula práticas foram pedidas 10 amostras histológicas, mas só foram analisadas 8 amostras, dentre elas 7
Amostras foram no microscópio óptico, que será representado na figura 3, e uma no microscópio estereoscópico, que será representado na figura 4. As amostras de lâminas foram feitas por nossa equipe, sendo uma lâmina da espécie Sanveceria trifasciata, popularmente conhecida como a espada de São Jorge. Para fazer as amostras, a equipe se reuniu no dia 4 de abril no LifeBio para tentar encontrar as estruturas das lâminas novas, porém não encontramos nenhuma estrutura. No dia 7 de abril, no Laboratório de Biodiversidade e Conservação LabCon, foi utilizado o microscópio óptico para analisar a primeira tentativa de encontrarmos as estruturas pedidas no roteiro de aula prática. Bem, vamos lá. No dia 10 de abril, a equipe se reuniu novamente para tentar fazer a análise das estruturas. Foi utilizado como material a placa de Petri, que será representada na figura 7, com água destilada, que será representada na figura 6. Toda vez que falar sobre o nome de uma estrutura, o relatório ele vai dar referência aonde essa estrutura está para a identificação. No caso aqui, o bisturi será representado na figura 5, as lâminas será representada na figura 8, o laminar na figura 9 e a folha de espada de São Jorge na figura 2, trazida pela integrante de Nelma Pereira, e também se a equipe possui, e também verificar se a equipe possui todas as estruturas da lâmina histológica, que será representado na figura 1, que é a nossa primeira figura aqui do nosso relatório, que já está aparecendo aí, que é essa daqui, tá? Sim, dando continuidade aqui, onde nós estávamos. Trazida pela integrante de Nelma de Cássia, que também, e verificar também se nós possuímos todas as estruturas das lâminas histológicas, que será representada na figura 1, analisadas anteriormente. Nesse dia, começamos cortando a folha de São Jorge, que será representada na figura 2, com o auxílio de um estilete, que será representado na figura 6. Logo após, a integrante Valkyria fez um corte transversal com o auxílio do bisturi, que será representado na figura 5, na folha, nos dando assim o primeiro corte de amostra para ser analisada no microscópio óptico, que será representado na figura 6, onde podemos analisar as células epidérmicas não especializadas. Desculpa. Não especializada. Depois, a integrante Valkyria fez um corte longitudinal também, confirmando a célula epidêmicas não especializadas. Logo após, a integrante Valkyria fez um corte paradérmico com o auxílio do bisturi, que será representado na figura 5. Depois colocamos a amostra na placa de Petri, que será representada na figura 7. Por alguns segundos, podemos analisar o microscópio óptico, que será representado na figura 3, e encontramos as seguintes estruturas: células epidêmicas não especializadas, as células guarda dos estômatos, células companheiras dos estômatos e o estilo fechado. Aqui nós temos aqui a representação da amostra de lâminas histológicas do professor, que ele disponibilizou. Essa imagem foi feita pelo celular, pela equipe, e editada e colocada aqui no relatório. Aqui na figura 2 nós temos a amostra da folha da espada de São Jorge, que foi trazida
Perdão, não tá aqui na tela, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui, agora sim, aqui nós temos a amostra da folha da espada de São Jorge, representada aí na figura. Quem fez essa foto foi a equipe, coletou e fez a foto, né? Na figura 3, nós temos o microscópio óptico. Na 4, nós temos microscópio estereoscópio. Na figura 5, nós temos aqui o bisturi. Na 6, o estilete. E na 7, a placa de Petri. Lembrando que todas as fotos foram feitas pela equipe. Na figura 8, nós temos aí as lâminas. E na 9, nós temos as lamínulas, que foram materiais aí utilizados. Bem, seguindo, a gente tem o nosso ponto 4. Nosso ponto 4, ele vai falar sobre a análise de lâminas histológicas. Detalhadamente, então, nós vamos ter aqui essas subdivisões. 4.1. Amostra analisadas da raiz. Nós vamos começar analisando as amostras da raiz. Vamos colocar aqui o conceito, né? Conceito. A raiz é um órgão da planta responsável principalmente pela fixação ao solo e absorção de águas e nutrientes. No estágio inicial de desenvolvimento da planta, forma-se a raiz primária, que se origina na retícula do embrião. Essa raiz pode crescer ou se ramificar, dando origem a um sistema radicular pivotante, característico das dicotiledôneas. A raiz primária apresenta uma estrutura interna típica composta por epiderme, córtex e cilindro central, onde se localiza xilema, floema primários dispostos em forma alterada ou radial. Segundo Thaís et al. 2017, afirma que, com o desenvolvimento da planta, ocorre o crescimento secundário em raízes de gimnospermas e em muitas angiospermas dicotiledôneas, caracterizado pela atuação do câmbio vascular e do felogênio. O referido autor também afirma que o câmbio produz xilema secundário internamente e floema secundário externamente, contribuindo para o espaçamento da raiz. O córtex primário é geralmente perdido com o tempo, sendo substituído por tecidos epidérmicos formados pelo felogênio que atua na proteção da raiz. Aqui nós vamos ter nosso 4.1.1, que será falado sobre a amostra 1. As amostras histológicas, elas eram divididas por código. E o código dessa nossa primeira amostra é 01CG, que é uma raiz encosta longitudinal de uma espécie não identificada. Vamos lá. Durante a análise dessa amostra, foi possível reconhecer e ilustrar por meio de foto as estruturas analisadas e descritas abaixo. Aí aqui nós vamos ter em negrito o nome das estruturas que serão analisadas. Vamos lá. Aqui, toda vez que falar assim, figura A, figura 10A, figura é o nome da figura e A é o nome da estrutura que vai ser representada. Bem, vamos lá. Coifa. A identificação da coifa é possível por meio da observação de características anatômicas específicas localizada na extremidade da raiz. Essa estrutura recobre o meristema apical, exercendo função protetora. É composta por células parenquimáticas que se renovam continuamente a partir do meristema, sendo possível observar a presença de mucilagem que facilita a penetração do solo, reduzindo o atrito com partículas do substrato. Além disso, a coifa contém aminoplásticos especializados, denominados estatolitos, que participam da percepção da gravidade, desempenhando um papel fundamental no gravitoprismo da raiz. Essas características estruturais descritas foram determinantes para o reconhecimento dessa região para análise microscópica. Certo.
o meristema subapical, que será representado na figura 10b. Logo acima da coifa foi identificado o meristema subapical, composto por células pequenas, como citoplasma denso, núcleos proeminentes e ausência de vacúolos desenvolvidos. Essas células altamente mitóticas são responsáveis pelo crescimento primário da raiz, promovendo tanto a divisão celular quanto o alongamento da estrutura radicular. Ebert e Eco, 2014. A disposição compacta e o formato isométrico das células também contribuem para o reconhecimento dessa zona. Certo. Passando aqui para outra estrutura, que é o cilindro vascular. Bem, o cilindro vascular será representado na figura 10C. O cilindro vascular foi identificado na região central da raiz, delimitado internamente pelo endodermo. Essa estrutura compreende os tecidos condutores, xilema e floema, estruturas associadas, como o periciclo. Certo. Segundo o Ebert e Eco 2014, o xilema primário pode ser reconhecido pela presença de células de grande calibre, com paredes espessas e lignificadas, geralmente organizadas em forma de estrela nas raízes jovens. O floema localiza-se entre os polos do xilema, com células menores e paredes celulares mais finas. O periciclo, por sua vez, forma uma ou mais camadas de células logo abaixo da endoderme e é responsável pela origem das raízes laterais. Essas características anatômicas permitem a distinção clara do cilindro vascular durante a análise microscópica. O córtex será representado na figura D. O córtex foi reconhecido como uma região localizada entre a epiderme e o cilindro central da raiz. Essa estrutura é composta predominantemente por células parenquimáticas com paredes celulares delgadas, citoplasma pouco denso e a presença de grandes vacúolos. Essa característica facilita o armazenamento de substâncias como amido, como descrito por Ebert e Eco 2014. As células corticais geralmente apresentam espaços intercelulares bem definidos que contribuem para trocas gasosas internas. A uniformidade celular e a disposição em várias camadas facilitam a identificação desse tecido em cortes histológicos. Certo. Agora sobre a epiderme, que será representado na figura 10F. Os pelos absorventes foram identificados como projeções alongadas das células epidérmicas da raiz, localizadas principalmente em zona de maturação. Segundo Ebert e Eco 2014, as células epidérmicas apresentam paredes celulares delgadas e com muita rigidez. Desenvolvem prolongamentos citoplasmáticos denominados pelos absorventes ou tricemas radiculares, que aumentam consideravelmente a área superficial da raiz, favorecendo a absorção de água e nutrientes do solo. São facilmente reconhecíveis em microscópio por sua forma tubular, parede celular delgada e ausência de cutícula espessa. Sua presença indica um estágio funcional ativo da epiderme e sua disposição ao longo da superfície radicular contribui para sua clara identificação em cortes histológicos. Certo. Agora vamos aqui para a nossa primeira figura. Aqui nós temos a definição de pesos absorventes, que nós acabamos de ler. E aqui nós vamos ter essa imagem, que foi feita pela equipe, tá? A imagem foi feita pela equipe, editada e legendada aí pela equipe também. Essa imagem, no caso, é nossa, é original. Bem, aqui nós temos na figura 10, corte longitudinal da raiz. Na estrutura A, nós temos o apontamento da coifa, que seria essa redezinha aqui, ó. Logo acima, nós temos o meristema, que é esse sorrisinho aqui, ó. Meristema. Bem, na figura C, nós vamos ter aqui nosso cilindro vascular, que, conforme foi dito, ele tem formato cilíndrico, né? E ele é essa parte mais clarinha aqui, ó,
Aqui foi pego daqui, ampliado, para ter uma melhor visualização. O cilindro vascular é esse tubinho aqui, ó, essa fitinha branca. E aqui na nossa figura D, nós vamos ter o córtex, que também foi ampliado aqui, ó. Essa estrutura aqui foi jogada para cá e ampliado o córtex. Na figura E, nós vamos ter a epiderme, que é essa linha bem fininha que a gente tem aqui. E nós vamos ter mais acima aqui os pelos absorventes, tá bom? Certo. Apresentam paredes celulares delgadas e com muita rigidez. Desenvolvem prolongamentos citoplasmáticos denominados pelos absorventes ou trissemas reticulares, que aumenta consideravelmente a área superficial da raiz, favorecendo a absorção de água e nutrientes do solo. São facilmente reconhecíveis em microscópio por sua forma tubular, parede celular delgada e ausência de cutícula espessa. Sua presença indica um estágio funcional ativo da epiderme e sua disposição ao longo da superfície reticular contribui para sua clara identificação em cortes histológicos. Certo. Agora vamos aqui para a nossa primeira figura. Aqui nós temos a definição de peso absorvente, que nós acabamos de ler. E aqui nós vamos ter essa imagem, que foi feita pela equipe, tá? A imagem foi feita pela equipe, editada e legendada aí pela equipe também. Essa imagem, no caso, é nossa, é original. Bem, aqui nós temos na figura 10, corte longitudinal da raiz. Na estrutura A, nós temos o apontamento da coifa, que seria essa redezinha aqui, ó. Logo acima, nós temos o meristema, que é esse sorrisinho aqui, ó. Meristema. Bem, na figura C, nós vamos ter aqui nosso cilindro vascular, que, conforme foi dito, ele tem formato cilíndrico, né? E ele é essa parte mais clarinha aqui, ó. Aqui foi pego daqui, ampliado, para ter uma melhor visualização. O cilindro vascular é esse tubinho aqui, ó, essa fitinha branca. E aqui na nossa figura D, nós vamos ter o córtex, que também foi ampliado aqui, ó. Essa estrutura aqui foi jogada para cá e ampliado o córtex. Na figura E, nós vamos ter a epiderme, que é essa linha bem fininha que a gente tem aqui. E nós vamos ter mais acima aqui os pelos absorventes, tá bom? Certo.
Bem, agora nós vamos para a nossa primeira pergunta do roteiro, que é a seguinte: por que alguns autores denominam meristema da raiz como subapical em vez de meristema apical, como no caule? Bem, e a resposta foi a seguinte: alguns autores denominam meristema da raiz como subapical devido à sua posição, logo acima da coifa, estrutura que recobre e protege o ápice radicular. Essa configuração faz com que o meristema não seja exatamente no ápice extremo da raiz, como no caule, mas um pouco recuado. Por isso, o termo subapical é mais apropriado em certos contextos. Segundo o Evstick 2014, o meristema radicular está localizado atrás da coifa, em uma região protegida onde ocorre intensa divisão celular. Já no caule, o meristema apical está localizado na extremidade do órgão, sem a presença de uma coifa protetora, o que justifica o uso do termo apical. Essa distinção terminológica, portanto, está ligada à morfologia e à disposição funcional das células meristemáticas em relação à extremidade do órgão em questão. Bem, vamos agora ler aqui o nosso ponto, que vai tratar sobre a amostra 2 de um corte de uma raiz transversal de uma espécie também não identificada. O código dessa amostra é 02CG. Durante a análise desta amostra, foi possível reconhecer e ilustrar por meio de fotos as estruturas descritas abaixo. Vamos lá. Epiderme, que será representada na figura 11A. A epiderme da raiz pode ser reconhecida em corte transversal, como na camada mais externa da estrutura radicular. É composta por células justapostas de formatos geralmente isométricos ou ligeiramente alongados, com paredes celulares delgadas e núcleo visível. Diretamente da epiderme caulinar, essa epiderme não possui cutícula espessa, o que favorece a absorção de água e nutrientes no solo na divisão de Bom, pelos absorventes vão ser representados na figura 11b. Em corte transversal da raiz, os pelos absorventes podem ser reconhecidos como prolongamentos unicelulares que estendem-se para fora da epiderme, geralmente observados nas regiões da zona de maturação. Embora sejam mais evidentes em cortes longitudinais, em cortes transversais eles aparecem como estruturas finas, arredondadas ou ovuladas, projetando-se lateralmente a partir das células epidérmicas, Evst e Eco 2014. Essas estruturas são especializadas na absorção de água e seus minerais. E sua presença é um indicativo da epiderme, e a sua presença é um indicativo de uma epiderme funcional e ativa. São sempre contínuas com o citoplasma da célula epidérmica e, por serem estruturas frágeis, nem sempre são tão preservadas em cortes mais agressivos quando presentes. Sua disposição externa ajuda na identificação da epiderme. O córtex que vai ser representado na figura 11C. Em corte transversal da raiz, o córtex é facilmente identificado como uma região intermediária entre a epiderme e o cilindro vascular central. É composto, em sua maioria, por células parencremáticas.
de formato arredondado ou poliédrico, com paredes celulares finas, grandes, vacúolo central e citoplasma escasso. Segundo o Everett et al. 2014, as células são organizadas de forma relativamente frouxa, permitindo a formação de espaços intercelulares que facilitam trocas gasosas. A ausência de espaçamento secundário, a textura esponjosa e a coloração mais clara das células ajudam a identificação nos cortes microscópicos. O cilindro vascular será representado na figura D. O cilindro vascular, também chamado de stele, é identificado em encosto transversal da raiz, como região central delimitada internamente pela endoderme. É composto pelos tecidos condutores xilema e floema, além do periciclo, que forma uma ou duas camadas celulares logo após a endoderme, Everett et al. 2014. Em raízes jovens de dicotiledôneos, o xilema primário aparece disposto em formato de estrela, com braços projetando-se para a periferia, enquanto o floema localiza-se entre os braços. O xilema pode ser reconhecido por suas células maiores, de paredes espessas e lignificadas, enquanto o floema possui células menores e paredes delgadas. O periciclo, por sua vez, é uma camada de células parenquimáticas vivas, com capacidade meristemática responsável pela origem das raízes laterais. Xilema na figura 11. Em encostos transversais da raiz, o xilema pode ser identificado como tecido condutor localizado na região mais interna do cilindro vascular, geralmente formado por uma estrutura em forma de estrela em raízes de dicotiledôneos, com braços que se estendem em direção à periferia, segundo Everett et al. 2014. O xilema é composto por elementos traqueais, como traqueides e vasos, que apresentam células de maior calibre. Paredes espessas e lignificadas, sendo mais coradas nas preparações histológicas e usuais. Essas características estruturais conferem resistência ao tecido e permitem a condução eficiente da água e de sais minerais absorvidos pela raiz. A organização estrelada e o calibre das células tornam o xilema facilmente distinguível nos cortes microscópicos. Bem, aqui nós temos na figura 11 a representação do corte da raiz transversal, onde nós vamos ter na estrutura a representação. Vou colocar o livro aqui. Na estrutura A, nós vamos ter a representação da epiderme, que é essa linhazinha bem fininha aqui, ó, epiderme. Na letra B, nós vamos ter os pelos absorventes, que vocês conseguem visualizar aí, esses coisinhas saindo assim, ó, tipo como se fosse pelos mesmo. Na figura D, A, B, C, D, nós vamos ter aqui o cilindro vascular, essa estrutura aqui, ó, forma de cilindro. E na figura E nós vamos ter aqui mais no centro o xilema. Estaria bem aqui assim, ó, xilema. Essa imagem ela foi feita pela equipe e foi editada também pela equipe.
Muito bem, prometendo tudo, não entregando nada. Seguindo aqui com a nossa gravação, faz uma pausa, vai tomar uma água, vai tomar um café, levanta, estica as pernas, porque ainda tem um bom tempo ainda para gravar. Sim, para falar do relatório, né? Vamos agora para a nossa questão 2 da amostra do relatório, da pergunta do relatório. A pergunta é a seguinte, sobre a amostra 2. A raiz que constitui a amostra 2 é uma raiz primária ou secundária? Justifica comparando as características anatômicas da 2 com as informações da literatura, da amostra 2 com as informações da literatura. Bem, a resposta foi a seguinte. É uma raiz em corpo primário, pois, segundo o Web Checo 2014, os três sistemas de tecido de raiz no estágio primário de crescimento, epiderme, sistema dérmico, o córtex, sistema fundamental e os tecidos vasculares, sistema vascular, podem ser facilmente distinguidos um do outro, o que pode ser visto claramente na imagem referente ao mostrador, que todas essas estruturas podem ser devidamente vistas na imagem. Seguindo, a gente vai falar sobre o caule. Bem, o caule. O caule é um órgão da planta responsável pela sustentação das folhas, flores e frutos, que além do transporte da seiva bruta e elaborada, no estágio inicial de desenvolvimento, apresenta um corpo primário, formado a partir da atividade do meristema apical. Este corpo é constituído por tecidos primários, como epiderme e córtex, formado principalmente por parênquima e colênquima, e o cilindro central, onde se localizam os feixes vasculares primários, os feixes vasculares parenquilema e floema, geralmente dispostos em um formato colateral e abertos em dicotiledôneos, de acordo com Ebert e Eco 2014. Com o desenvolvimento da planta, ocorre a formação do corpo secundário do caule, em espécies que apresentam crescimento secundário. Este processo se dá por meio da atividade de meristemas secundários e câmbio vascular e o filogênio. O câmbio origina xilema secundário internamente e floema secundário externamente, promovendo o espaçamento do caule. Já o filogênio dá origem à periderme, composta por subexternamente, filogênio e filoderme, substituindo a epiderme como um tecido de proteção. Evcheco 2014. Essas alterações estruturais são marcantes e permitem a diferenciação clara entre os corpos primários e secundários do caule. Bem, aqui nós vamos falar agora sobre a amostra 3, que vai ser nomeada com código 06CG, que vai ser uma amostra de caule de milho em costa transversal. A epiderme, a primeira estrutura aqui listada, vai ser representada na figura 12A. Bem, o conceito. Segundo o Evert e Eco, 2014, a característica que permite o reconhecimento da epiderme do caule do milho em costa transversal é a presença de uma única camada de células epidérmicas que reveste externamente o órgão. Essa epiderme apresenta células epidérmicas justapostas, geralmente alongadas no sentido longitudinal do caule, ausência de cloroplástico na maioria das células epidérmicas. Essas características distinguem claramente a epiderme dos outros tecidos, como colênquima e os tecidos vasculares observados no interior do caule em costa transversal. Muito bem. Tecido fundamental será representado na figura 12B. Ou seja, essas figuras a gente vai apresentar logo após. De acordo com a Vittier, o tecido fundamental do caule de milho em costa transversal pode ser reconhecido por apresentar as seguintes características. Preenchimento da maior parte do interior do caule, localizando-se entre a epiderme e os feixes vasculares, composto principalmente por parênquima, com duas células de paredes finas, grandes vacúolos de formato geralmente arredondado ou poligonal. Nas monocotiledôneas, como o milho, o feixe vascular está disperso no tecido fundamental, o que é uma característica marcante. Esses aspectos ajudam a diferenciar o tecido fundamental dos outros tecidos, como a epiderme mais externa e os feixes vasculares xilema e floema. Certo, esse aqui ficou com... Muito bem, vamos lá. Estrutura feixe vascular representada pela figura 12C. Segundo Ebert e Eco, 2014, os feixes vasculares do caule de milho em costa transversal podem ser reconhecidos pelas seguintes características. Estão dispersos irregularmente no tecido fundamental,
característica típica de monocotiledônia. Cada feixe vascular é um conjunto colateral, ou seja, possui xilema voltado para dentro e floema voltado para fora. Geralmente, os feixes estão envoltos em uma bainha de esclerênquima que confere sustentação mecânica. Essas características tornam os feixes vasculares facilmente distinguíveis com o corte transversal do caule, ajudando a diferenciá-lo do tecido fundamental ao redor. Certo? Baixa esclerênquima será representada na figura 12D. De acordo com Evert Eco, 2014, a bainha de esclerênquima no caule do milho, observada em corte transversal, pode ser reconhecida pelas seguintes características. Formam uma camada de célula espessa que envolve externamente cada feixe vascular. As células geralmente são alongadas e podem parecer coradas intensamente em preparações histológicas devido à lignina. Essa bainha é um dos principais elementos de sustentação do caule do milho, sendo uma característica marcante na identificação de feixes vasculares em cortes transversais, seguindo aqui para o xilema, que será representado na figura 12E. Segundo o Evert Eco, 2014, o xilema do caule do milho em corte transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção interna dos feixes vasculares, mais próxima do centro do caule. É composto por elementos dos vasos traqueides, que apresenta paredes de células espessas e lignificadas, facilitando sua visualização em microscopia. Aparecem com formato redondo ou angular, dispostos em grupos, costumam estar associados à bainha de esclerênquima, que reforça a estrutura do feixe vascular. Essas estruturas facilitam o reconhecimento do xilema entre os tecidos do caule, especialmente por seu papel de condução e sustentação. Seguindo aqui para a próxima página, onde nós vamos ter a ilustração de todas as estruturas que a gente leu. Bem, o floema, por último, o floema, que será representado na figura 12F. De acordo com o Evert Eco, 2014, o floema do caule do milho, em corte transversal, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção externa dos feixes vasculares, voltada para a periferia do caule, é constituído por elementos do tubo crívido e células companheiras, que possuem paredes celulares finas do citoplasma denso, estão próximas à bainha de esclerênquima, sendo envolvida por ela junto ao xilema. Essas características permitem identificar o floema como tecido responsável pela condução de seiva elaborada, distinguindo o xilema dos tecidos de sustentação ao redor. Aqui nós temos a amostra da figura 12, representando o caule de milho em corte transversal, onde nós vamos ter aqui na figura a nossa epiderme, que é essa camadinha bem fininha aqui, ó. Vou trocar aqui desse laser, que eu queria tanto esse laser, agora eu vou ter que mostrar ele. Tá aqui, ó. Essa camada bem fininha aqui, escurinha, que dá pra perceber na imagem. Na figura B, nós temos outra estrutura, que é o tecido fundamental, que foi ampliado aqui na nossa imagem. Eu pego daqui e colocado para cá, para ter uma melhor visualização. Já na figura C, nós temos aí os feixes vasculares, representados aqui pela letra C, onde a seta toca. E já na figura D, nós temos a bainha de esclerênquima, que a gente foi tentar representar aqui, colocando nessa forma de anel, nesse círculo. E na E e F, nós temos xilema e floema. Essa imagem foi feita pela equipe, editada pela equipe e colocada no relatório.
Bem, dando seguimento, vamos agora aqui para a nossa pergunta da amostra 3. A pergunta é a seguinte: a anatomia da amostra 3 é idêntica às ilustrações que são representadas nos livros didáticos? Se não, em quais aspectos elas diferem? De que forma as disposições do sistema vascular na amostra 3 diferem da disposição do sistema vascular da amostra 5? Tal diferenciação é relevante para a classificação das angiospermas? Se sim, de qual forma? Aí aqui está a resposta, tá? Vamos ler a resposta. Não é idêntica, pois olhar as estruturas como elas realmente são, para comparar com as ilustrações, fica difícil distinguir algumas delas, já que se diferem nos aspectos de como são demonstradas, como o tipo de corte e coloração. Se difere de forma em que estão organizadas no sistema vascular e nas estruturas presentes, já que na amostra 3, na figura 12, o sistema não parece ser muito bem delimitado e organizado, sendo mais fácil de distinguir sua composição. Enquanto na amostra 5, na figura 14, é possível ver essa delimitação mais facilmente. Além de que, na amostra 3, na figura 12, possui poucas estruturas diferentes da amostra 5, na figura 14. Essa diferença é importante para classificar as angiospermas, já que são plantas de porte grande que possuem estruturas mais complexas e isso deve ser visto e analisado o seu sistema vascular que possui mais estrutura, certo? Essa diferenciação é relevante para a classificação das angiospermas, pois a disposição anatômica do sistema vascular constitui um critério fundamental na discussão entre monocotiledôneos e dicotiledôneos. Nas monocotiledôneos, os feixes vasculares do caule estão distribuídos irregularmente no parênquima e não há câmbio vascular funcional, o que impede o crescimento secundário. Já nas dicotiledôneos, os feixes são organizados em anel e o câmbio permite que a formação de tecidos vasculares secundários e o câmbio permite a formação de tecidos vasculares secundários. Certo. Tais características e estruturas descritas por Thais Etiel, 2017, e Evans Econ são amplamente utilizadas na taxonomia botânica e no reconhecimento dos grandes grupos de angiospermas. Bem, amostra do código, amostra 4 com o código 7007CG, que é a amostra do caule de milho em corte longitudinal. Primeiro elemento que vai ser colocado vai ser o tecido fundamental, né? Que estará representado na figura 13A. Segundo Evert Eco 2014, o tecido fundamental do caule do milho em corte longitudinal pode ser reconhecido pelas seguintes características: composto principalmente por células do parênquima, que apresentam forma alongada no sentido de crescimento do caule, dispostas de maneira relevante e uniforme, preenchendo os espaços entre os feixes vasculares. Essas características tornam um tecido fundamental distinguível para os feixes vasculares, xilema e floema, que têm sua estrutura mais complexa e especializada. Gente, você não tem noção do barulho que tá aqui. Senhor, mas bora continuar aqui, que a gente não pode perder o fio da meada. Vamos falar agora sobre o baixa esclerênquima, que será representado na figura 13C. Segundo Evert Eco 2014, a bainha de esclerênquima do caule de milho em corte longitudinal pode ser reconhecida pelas seguintes características: é composta por células alongadas e estreitas, dispostas em paralelo ao eixo do caule. Certo. As células possuem paredes celulares espessas e lignificadas, que apresentam fortemente corada em preparações histológicas. A disposição contínua e o aspecto fibrilar das células são indicativos de sua função estrutural. Essas características tornam a bainha de esclerênquima facilmente reconhecível no corte longitudinal, distinguindo-os dos tecidos condutores internos e dos parênquima ao redor. Certo, vamos prosseguir.
Questão sobre a amostra 4. Qual é a importância de se observar o órgão de uma espécie em cortes diferentes, transversal e longitudinal? Exemplifique sua explicação com base nas observações da amostra 3 e 4. Beleza. A resposta é a seguinte. A importância está em poder ver como as estruturas em diferentes ângulos, além de poder ver algumas estruturas que só podem ser vistas em certo tipo de corte, como pode ser observado na amostra 3 da figura 12, em que é possível ver o xilema, um elemento de vaso, enquanto na figura 4, enquanto na amostra 4, na figura 13, é possível ver o xilema, elemento de vaso e elementos traqueais. Certo. Amostra 5, que será representada pelo código 03PC. Caule de papo de peru em corte transversal. Aqui nós temos o nome científico da papo de peru. E a primeira estrutura a ser estudada vai ser a epiderme, que será representada na figura 14b. Segundo o Everett Eco 2014, a epiderme do caule do papo de peru, Aristocracia sp, no portuguesado, né? Em corte transversal, pode ser reconhecida pelas seguintes características. Forma uma camada mais externa ao caule, composta por uma única camada de células epidérmicas. As células são justapostas, com paredes celulares geralmente finas e recobertas com cutículas espessas, que ajudam a reduzir a perda de água. Essas características distinguem claramente a epiderme dos tecidos subjacentes, como colênquima e parênquima, sendo fundamentais para o reconhecimento dessa camada protetora no corte transversal do caule. Aqui o suber, que será representado na figura 14A. Suber, segundo o Everett Eco 2014, o suber, ou felema, do caule do papo de peru, em corte transversal, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na região mais externa da periderme, substituindo a epiderme em caules mais velhos. As células geralmente são achatadas, volumes reduzidos ou ausentes. Aparece como um tecido compacto e escurecido em preparações histológicas devido à suberina. Essas características permitem diferenciar o sub de outros tecidos externos e conhecer a sua função protetora nos caules em processo de espaçamento, como ocorre na papo de peru. Certo. A próxima estrutura será a lenticela. A lenticela será representada na figura 14C. Segundo o Everett Eco 2014, as lenticelas do caule de papo de peru, em corte transversal, podem ser reconhecidas pelas seguintes características. Aparecem com rupturas ou descontinuidades no suber, geralmente visíveis as áreas mais arredondadas ou elevadas na superfície do caule. Costumam se desenvolver logo abaixo dos estômatos originais e persistem mesmo após a formação da periderme. Em cortes transversais, as lenticelas se destacam como aglomerado de células menos compactas dentro da região do sub. Essas características permitem identificar facilmente as lenticelas como estruturas especializadas na arenação em caules, como crescimento secundário, como na papo de peru. Certo. Próxima estrutura será o periciclo pluriestratificado, que será representado na figura 14D. Bem, segundo o Everett Eco, o periciclo pluriestratificado do caule do papo de peru, em corte transversal, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se logo abaixo da endoderme e ao redor dos tecidos vasculares, especialmente do floema. As células do periciclo possuem parede celular fina, são vivas, com citoplasma denso e capacidade meristemática, ou seja, podem se dividir e originar tecidos secundários. Certo? Em plantas com crescimento secundário, como a papo de peru, o periciclo participa da formação do câmbio vascular e do filogênio, campo cortical. Vamos lá. Aqui. Em cortes transversais, aparece como uma ou mais camadas concêntricas de células regulares entre o floema e o tecido do córtex. Bem, essas características permitem distinguir o periciclo pluriestratificado como uma região ativa e estruturalmente bem definida, essencial para o processo de espaçamento secundário do caule.
Bem, vamos lá. Continuando aqui. Apresenta uma textura esponjosa, homogênea, com aspecto mais claro nas lamas histológicas em comparação a tecidos lignificados. A papo de peru, a medula dela pode ser extensa e bem desenvolvida, facilitando seu reconhecimento visual no centro do corte. Essas características tornam a medula facilmente identificável como tecido central e de reserva do caule, sendo distinta dos tecidos vasculares e de sustentação ao seu redor. Bem, aqui nós temos na figura, uma figura feita pela equipe e editada pela equipe, nós temos a representação do sub na letra A. Já na letra B, nós vamos ter a representação da epiderme. Na letra C, nós vamos ter a representação da lenticela, que é essa aberturazinha bem aqui, ó. Dá pra ver na imagem, tá? Sim, dá pra ver. Na figura D, nós vamos ter aqui o periciclo pluristratificado. Na figura A, B, C, D, E, F. Na figura F, nós teremos o floema secundário. E na E, teremos o xilema secundário. Na G, nós teremos os raios medulares. E na medula, nós teremos a medula, que foi o que a gente acabou de ler aqui no centro, né? Os raios medulares são essas aberturas aqui, gente, olha. Tudo isso aqui é raio medular, ó. Essas aberturazinhas, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, questão 3. Questão sobre a amostra 5. Como o desenvolvimento do corpo secundário da amostra 5, com o desenvolvimento do corpo secundário da amostra 5, o que ocorre com os tecidos que ficam localizados externamente à periderme e o porquê? Vamos lá. Segundo Evert e Eco 2014, o que ocorre com os tecidos dérmicos, no caso a epiderme, que se encontra externo à periderme, é a sua eliminação durante o crescimento secundário. Com isso, as células que compõem a epiderme são comprimidas devido a este processo até a sua inativação. Isto ocorre porque, como afirma Apesar da Glória e Camelo Guerreiro 2012, quando ocorre a adição de novos tecidos após esse crescimento, o aumento do diâmetro do caule cria uma tensão interior dos tecidos, localizados externamente ao câmbio, fazendo algumas dessas estruturas serem esmagadas e desativadas. Bom, agora nós vamos começar aqui amostras analisadas das folhas. Conceito, né, geral? A folha é o principal órgão fotossintético da planta, especializada na captação de luz, trocas gasosas e transpiração. O corpo primário da folha é formado exclusivamente por tecidos primários, desenvolvidos a partir do meristema apical do caule e dos primórdios foliares. A estrutura básica da folha primária inclui 3 regiões principais: a epiderme superior e inferior, o mesófilo, o tecido fotossintético, e o sistema vascular, feixes de xilema e floema. A epiderme é constituída por células compactas, frequentemente recobertas por cutículas, e contendo estômatos essenciais para trocas gasosas. O mesófilo pode ser diferenciado em parênquima palissádico e lacunoso, organizado para maximizar a fotossíntese e a difusão de gases. Evert e Eco 2014. Em contraste com o caule e raízes, a folha geralmente não apresenta crescimento secundário. Segundo Evert e Eco 2014, a folha é um órgão de crescimento determinado e, por isso, a atividade meristemática de acordo com o Evert e Eco, a folha é um órgão de crescimento determinado e, por isso, a atividade do meristema secundário, como câmbio e filogênio, não ocorre de maneira significativa, ou seja, ela tem aquele tamanho, para ela crescer, ela vai só até aquele tamanho, né? Em alguns casos excepcionais, pequenas expansões secundárias podem ocorrer em estruturas peculiares, mas não fazem parte da anatomia foliar, ou seja, pode acontecer dela crescer mais do que sei lá, o corpo divino inspirou ela, mas é uma coisa assim rara, né?
Seguindo, vamos para a nossa amostra 6, código 26G. Essa próxima folha. Bem, vamos lá. Amostra 6, código 26G. Folha de lilás em costa transversal. Signo vulgares, vamos dizer ela científico, não aportuguesado, né? Primeira estrutura a ser analisada, epiderme da face superior. Será representada na figura 15A. Segundo Ebert e Eco 2014, a epiderme da face superior da folha de lilás, observada em costa transversal, apresenta as seguintes características. Epiderme uniestratificado, composto por uma única camada de células epidérmicas, geralmente alongadas e justapostas, com paredes externas recobertas por cutícula espessa, o que ajuda a reduzir a perda de água. Esses aspectos são típicos de folhas que realizam fotossíntese em ambientes com boa exposição à luz, o que precisam controlar a perda de água. Bem, epiderme de face inferior será representada na figura 15B. Segundo Ebert e Eco, a epiderme da face inferior abaxial da folha de lilás, signo vulgares, em costa transversal, apresenta as seguintes características. Epiderme uniestratificado, composto por uma única camada, células epidérmicas com formato mais irregular em comparação à face superior, presença abundante de estômatos, estrutura especializada responsável por trocas gasosas, características típicas de folhas dorsoventrais. Essa organização facilita a troca gasosa com o ambiente e, ao mesmo tempo, que reduz a perda excessiva de água pela transpiração, já que a face inferior costuma ficar mais sombreada. Certo, agora vamos analisar o parênquima palissático, que será representado na figura 15C. Segundo Ebert e Eco, o parênquima palissático da folha de lilás, em costa transversal, apresenta as seguintes características, que permitem o reconhecimento. Células alongadas verticalmente, bem organizadas e dispostas em fileiras compactas logo abaixo da epiderme superior, adaxial, parede celular delgada e núcleo visível nas células vivas. Alta densidade de cloroplasto, o que torna esse tecido o principal responsável pela fotossíntese. Pouco espaço intercelular, o que reduz a perda de gases, maximizando a eficiência fotossintética. Essas características permitem identificá-lo facilmente como tecido fotossintético mais ativo da lâmina foliar. Bem, aqui vamos agora para o parênquima esponjoso ou lacunoso, que será representado na figura 15D. Muito bem. Segundo Ebert e Eco, em 2014, o parênquima esponjoso da folha de lilás, em costa transversal, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Células arredondadas ou irregulares, com formato menos organizado do que o parênquima palissádico, disposição mais frouxa, com grandes espaços intercélulas entre elas, presença de cloroplasto, mas em menor quantidade do que no parênquima palissádico, localizado na região inferior da mesófila, mais próximo da epiderme abaxial inferior. Essas características refletem a principal função desse tecido, que é permitir a difusão de gases necessários à fotossíntese e à respiração celular. Tricoma. Tricoma vai ser representado na figura 15E. Segundo Ebert e Eco 2014, os tricomas da folha de lilás em costa transversal podem ser conhecidos pelas seguintes características. Ao serem observados em costa transversal sob microscópio, os tricomas das folhas de lilás aparecem como projeções que se destacam acima da epiderme. Esses tricomas lembram pequenos pelos, o que pode ser formado por uma única célula ou por várias células alongadas. Eles se localizam na epiderme superior, inferior ou em ambas e apresentam paredes celulares espessas, às vezes cobertas por cutícula. Sua estrutura é claramente visível, o que facilita a identificação durante a análise em microscópio. Os estômatos, que serão representados na figura 15F. Segundo Ebert e Eco, 2014, os estômatos da folha de lilás em costa transversal podem ser reconhecidos pelas seguintes características. Localizam-se principalmente na epiderme inferior abaxial da folha, embaixo da folha. São formados por suas células guarda, com formato de riniforme, que delimitam a fenda estomática, o estiolo. As células guarda possuem cloroplasto, que distingue das demais células epidérmicas.
Encosto transversal, os estômagos aparecem como uma pequena abertura na epiderme inferior, com as células guardas visíveis ao redor da fenda. Alô? Tá funcionando? Tudo funcionando? Vamos lá, colênquima na nervura mediana. Será representado na figura 15G. Segundo Everest e Eco, 2014, o colênquima na nervura mediana da folha de lilás em costa transversal pode ser conhecida pelas seguintes características. Localiza-se abaixo da epiderme, especialmente nas margens da nervura mediana, formado por células vivas alongadas com paredes celulares espaçadas de maneira desigual, principalmente nos ângulos. Os espaçamentos são ricos em celulose e pectina, conferindo flexibilidade e resistência mecânica. Células com citoplasma denso e núcleo visível, geralmente sem lignificação. Função principal é suporte mecânico à folha em crescimento, especialmente em regiões sujeitas à flexão. Essas características tornam o colênquima fácil de identificar como um tecido de sustentação vivo, adaptado para acompanhar o crescimento da folha. Xilema. Xilema na nervura mediana. Será representado na figura 15H. Segundo Everest e Eco, 2014, o xilema da nervura mediana em costa transversal pode ser conhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção superior do feixe fascicular, voltado para a fenda, para a face adaxial superior da folha. Composto por células mortas, como traqueides e elementos de base com paredes espessas e lignificadas. As células apresentam lumes amplos, o que facilita o transporte de água e sais minerais. Pode conter também fibras de sustentação e parênquima xilemático, células vivas de armazenamento. Encosto transversal aparece como um conjunto de células grandes e espessas, geralmente mais evidentes. O xilema é essencial. Encosto transversal aparece como um conjunto de células grandes e espessas, geralmente mais evidente do que as do floema. O xilema é essencial para o transporte de seiva bruta, água, minerais, da raiz até as folhas, além de colaborar com a sustentação da nervura. Bem, vamos lá. Próxima estrutura, floema da nervura mediana, que será representado na figura 15I. Segundo Everest e Eco 2014, o floema da nervura mediana da folha de lilás em costa transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção inferior do feixe vascular, voltado para a parte abaxial inferior.
É formado por células vivas com elementos do tubo criativo, células condutoras, e em células companheiras. Pode conter também parênquima floemático, armazenamento, e fibras escleremáticas, que é a de sustentação. As células condutoras têm paredes delgadas e lumes estreitos, distinguindo-se do xilema. Em costas transversais, aparece um conjunto de células menores e menos espessas do que a do xilema. O floema é responsável pelo transporte de seiva elaborada, ou seja, açúcares e outras substâncias orgânicas, das folhas para o restante da planta. Bem, aqui nós vamos ter a representação e o corte transversal. Aqui na letra A, nós vamos ter a face superior da epiderme. Essa linhazinha bem fininha aqui. Essa linha fina aqui. Já na letra B, nós vamos ter a parte inferior da epiderme. Na letra C, nós vamos ter o parênquima palissádico. Na letra D, nós vamos ter o parênquima esponjoso. Na letra E, nós vamos ter o tricoma, que está representado aqui nessa chavinha, ó. Um tricoma. Mais embaixo, nós vamos ter, na letra F, os estômatos. A gente consegue ver aqui, ó, a aberturazinha do estômato. Na letra G, nós vamos ter... Na letra G, nós vamos ter o polêmica da servidura medial. Na letra H, nós vamos ter o xilema na nervura medial. E na letra I, nós vamos ter o floema na nervura medial. Essa imagem foi feita pela equipe e editada pela equipe também. Alô? Será que tá funcionando? Tudo funcionando? Vamos lá, colênquima na nervura mediana. Será representado na figura 15G. Segundo Everest e Econ, 2014, o colênquima na nervura mediana da folha de lilás em costa transversal pode ser conhecida pelas seguintes características. Localiza-se abaixo da epiderme, especialmente nas margens da nervura mediana, formado por células vivas alongadas com paredes celulares espaçadas de maneira desigual, principalmente nos ângulos. Os espaçamentos são ricos em celulose e pectina, conferindo flexibilidade e resistência mecânica. Células com citoplasma denso e núcleo visível, geralmente sem lignificação. Função principal é suporte mecânico à folha em crescimento, especialmente em regiões sujeitas à flexão. Essas características tornam o colênquima fácil de identificar como um tecido de sustentação vivo, adaptado para acompanhar o crescimento da folha. Xilema. Xilema na nervura mediana. Será representado na figura 15H. Segundo Everest e Econ, 2014, o xilema da nervura mediana em costa transversal pode ser conhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção superior do feixe fascicular, voltado para a face adaxial superior da folha. Composto por células mortas,
como traqueides e elementos de base com paredes espessas e lignificadas. As células apresentam lumes amplos, o que facilita o transporte de água e sais minerais. Pode conter também fibras de sustentação e parênquima xilemático, células vivas de armazenamento. Encosto transversal aparece como um conjunto de células grandes e espessas, geralmente mais evidentes. O xilema é essencial. Encosto transversal aparece como um conjunto de células grandes e espessas, geralmente mais evidente do que as do floema. O xilema é essencial para o transporte de seiva bruta, água, minerais, da raiz até as folhas, além de colaborar com a sustentação da nervura. Bem, vamos lá. Próxima estrutura, floema da nervura mediana, que será representado na figura 15i. Segundo Evert e Eco 2014, o floema da nervura mediana da folha de lilás, encosto transversal, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção inferior do feixe vascular, voltado para a parte abaxial inferior. É formado por células vivas com elementos do tubo criativo, células condutoras, e em células companheiras. Pode conter também parênquima floemático, armazenamento, e fibras escleremáticas, que é a de sustentação. As células condutoras têm paredes delgadas e lumes estreitos, distinguindo-se do xilema. Em costas transversais, aparece um conjunto de células menores e menos espessas do que a do xilema. O floema é responsável pelo transporte de seiva elaborada, ou seja, açúcares e outras substâncias orgânicas, das folhas para o restante da planta. Bem, aqui nós vamos ter a representação e o costo transversal. Aqui na letra A, nós vamos ter a face superior da epiderme. Essa linhazinha bem fininha aqui. Essa linha fina aqui. Já na letra B, nós vamos ter a parte inferior da epiderme. Na letra C, nós vamos ter o parênquima palissádico. Na letra D, nós vamos ter o parênquima esponjoso. Na letra E, nós vamos ter o tricoma, que está representado aqui nessa chavinha, ó. Um tricoma. Mais embaixo, nós vamos ter, na letra F, os estômatos. A gente consegue ver aqui, ó, a aberturazinha do estômato. Na letra G, nós vamos ter... o polêmica da servidura medial. Na letra H, nós vamos ter o xilema na nervura medial. E na letra I, nós vamos ter o floema na nervura medial. Essa imagem foi feita pela equipe e editada pela equipe também. Vamos para a nossa pergunta da amostra 6. Em qual face da folha observa-se uma maior quantidade de estômatos? Por quê? Em relação à pergunta acima, explique uma espécie que se nota o contrário do observado na amostra 6 e explique o porquê.
Na amostra 6, observa-se a maior concentração dos tômulos na face abaxial da folha, ou seja, na parte inferior. Essa distribuição é típica da maioria das plantas terrestres, pois essa face fica protegida da radiação solar direta, o que ajuda a evitar a evaporação excessiva de água. Dessa forma, os estômatos responsáveis pela troca gasosa e transpiração localizam-se majoritariamente nessa região para otimizar o controle hídrico da planta. Thaís et al. 2017. Em contrapartida, em espécies de hidrófilos da água, como o agopé, observa-se o padrão oposto. Nessa planta aquática, as folhas flutuantes, os estômatos observa-se o padrão. Em contrapartida, na espécie de hidrófilos, como o aguapé, aí dá o nome científico do aguapé, que é Eichonomia crassipes, observa-se o padrão oposto. Nessa planta aquática de folhas flutuantes, os estômatos estão concentrados na face abaxial superior das folhas. Isso ocorre porque a face inferior permanece submersa e, portanto, não permite trocas gasosas eficientes com o ar. Assim, a adaptação de posicionar os estômatos na superfície exposta ao ar garante a realização adequada da fotossíntese e transpiração. Evet et al. 2014. Amostra 7. Amostra 7, representada pelo código 10CP. Folha de espirradeira, encoste transversal. Nerium mondeleande seria o nome científico dela aportuguesado. Cutícula de ambas as faces, representada na figura 16A, será a primeira estrutura. Nós vamos ver da espirradeira. Segundo Evet et al. 2014, a cutícula da folha da espirradeira, encoste transversal, pode ser conhecida pelas seguintes características. É uma camada fina, transparente e cerosa que reveste extremamente as células da epiderme, tanto na face adaxial superior quanto na face inferior. Apresenta-se como uma linha contínua e brilhante, bem visível sobre a epiderme nas preparações histológicas. Composta principalmente por cutina, um polímero lipídico, podendo conter ceias adicionais que aumentam sua espessura. Geralmente mais espessas em plantas adaptadas a ambientes secos, termofismo, como a espirradeira. Sua principal função é reduzir a perda de água por evaporação e proteger contra os agentes patogênicos e danos mecânicos. Essas características tornam a cutícula fácil de identificar como a camada mais externa da folha, com papel essencial na produção e na conservação de gases. Vamos agora para a epiderme. Epiderme múltipla da face superior. Segundo Evers e Eco, 2014, apesar da Glória e Camelo de Cabelo, 2012, a epiderme múltipla da face superior da folha da espirradeira, encoste transversal, pode ser reconhecida pelas seguintes características. É composta por mais de uma camada de células, daí o nome epiderme múltipla, geralmente duas ou mais camadas sobre a face adaxial da folha. As células epidérmicas são alongadas, justapostas e sem cloroplastos, com paredes espessas. Está recoberta externamente por uma cutícula espessa. Características de folhas xeromórficas. Essas camadas adicionais funcionam como barreira extra contra a perda de água, protegendo o tecido interno contra desidratação. A presença de epiderme múltipla é uma adaptação xeromórfica típica de plantas que vivem em ambientes com alta incidência e baixa disponibilidade hídrica. Essas características permitem reconhecer a epiderme múltipla como um tecido de proteção especializado, visível no corte como várias camadas celulares, logo abaixo da cutícula na superfície da folha.
Bem, próxima estrutura, epiderme múltipla da face inferior, figura 16C. Segundo o Herbert Eco 2014 e apesar da Glória Camelo Guerreiro 2012, a epiderme múltipla da face inferior da folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecida pelas seguintes características. Apresenta mais de uma camada de células epidérmicas na face abaxial inferior da folha, o que é incomum na maioria das plantas e típico de espécies com adaptações xeromórficas. As células são vivas, alongadas ou isoladas, isométricas, com paredes relativamente espessas e sem cloroplastos. Vou pegar aqui meu apoio que eu não consigo ler na tela do computador. Certo, está coberta por uma cutícula espessa que atua como barreira contra a perda de água, muitas vezes associada à presença de câmeras subestomáticas profundas e tricomas, que ajudam a reduzir a transpiração. A epiderme múltipla inferior, assim como a superior, funciona como uma estrutura de proteção adicional, reforçando a resistência da folha à dissecação. Essa estrutura é um dos elementos que caracteriza o xeromorfismo foliar da espirradeira, visível no corte transversal, como duas ou mais camadas celulares abaixo da cutícula da parte inferior da folha. Parênquima palissádico será representado na figura 16D. Segundo o Herbert Eco 2014 e Apesar da Glória e Camelo Guerreiro 2012, o parênquima palissádico na folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se abaixo da epiderme adaxial superior, é composta por células alongadas e cilíndricas organizadas de forma compacta e vertical, lembrando colunas palissádicas ou coluna palissadas. Em cloroplasto, o que indica sua função principal é a fotossíntese, apresentam poucos espaços intercelulares, o que otimiza a captação de luz e minimiza a perda de água. Nas folhas da espirradeira, geralmente há mais de uma camada de parênquima palissádico, reforçando suas adaptações xeromórficas, plantas de ambientes secos. Essas características permitem identificá-lo como o principal tecido fotossintético da folha, adaptando para maximizar a absorção de luz em condições de alta luminosidade e baixa disponibilidade hídrica. Seguindo aqui para o parênquima esponjoso lacunoso, que será representado na figura 16Z. Segundo o Herbert Eco 2014 e Apesar da Glória Camelo Guerreiro 2012, o parênquima palissádico da folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção inferior da mesófila, mais próximo da epiderme abaxial inferior. É composto por células vivas com formatos variados e irregulares, geralmente arredondados. Possui grandes espaços intercelulares que facilitam a circulação de gases como CO2 e O2 entre os tecidos internos da folha. As células contêm cloroplasto participando da fotossíntese, embora em menor quantidade que no parênquima palissádico. Na espirradeira, esse tecido mantém sua função gasosa, mas é protegido por outras adaptações xeromórficas, como criptas estomáticas e tricomas, ajudando a minimizar a perda de água. Essas características tornam o parênquima esponjoso facilmente reconhecível, como um tecido interno mais areado da folha, importante nas trocas gasosas e integrado ao sistema de adaptação para ambientes secos.
Bem, vamos lá, dando continuidade aqui no tricoma 16. Segundo o Evstieco, 2014, apesar da glória, o Camelo Guerreiro 2012, os tricomas na folha da espirradeira em costa transversal podem ser reconhecidos pelas seguintes características. São estruturas epidérmicas que se projetam da derme, localizadas na parte inferior da folha e muitas vezes no interior das criptas estomáticas, retrâmicas da epiderme. Podem ser unicelulares ou pluricelulares com formas variadas, geralmente alongadas. Apresentam parede celular espessa e são revestidas por cutículas, ajudando a reduzir a transpiração. Auxiliam na retenção da umidade dentro das criptas e proporcionam sombra para os estômatos, diminuindo a perda de água. São características marcantes do xeromorfismo na espirradeira, atuando como barreira física contra a radiação solar direta e a perda hídrica. Essas estruturas são facilmente reconhecíveis em costas transversais como prolongamentos. Células voltadas para o interior das criptas ou para o exterior da epiderme, especialmente para a face abaxial. Estômatos, figura 16G. Será representada na figura 16G os estômatos. Segundo o Checo 2014 e Apesar da Glória e Camelo Guerreiro 2012, os estômatos na folha da espirradeira em costa transversal podem ser reconhecidos pelas seguintes características. Estão localizadas exclusivamente na face abaxial da folha, dentro das criptas estomáticas. Invaginação da epiderme, que abriga os estômatos e tricomas. Cada estômato é formado por duas células guardas com formato de rim, delimitado a fenda estomática hostil. As células guardas possuem cloroplasto, que as diferencia das demais células epidérmicas. Em costas transversais, os estômatos aparecem com abertura visíveis dentro das criptas, cercadas por tricomas e projetadas na exposição direta do ambiente externo. Essa disposição reduz a perda de água por transpiração, sendo uma importante adaptação xeromórfica. Essas características tornam os estômatos da espirradeira facilmente reconhecíveis por estruturas abrigadas e protegidas, fundamentais para controlar trocas gasosas em ambientes secos. Vamos lá, cripta estomática. Figura 16H. Segundo Ebst e Eco, 2014, e Apesar da Glória Camelo Guerreiro, 2012, a cripta estomática na folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecida pelas seguintes características. É uma invaginação da epiderme abaxial inferior da folha, formando uma cavidade onde os estômatos estão localizados. As criptas contêm tricomas não glandulares que ajudam a reter a umidade e a sombrear os estômatos. As paredes internas da cripta são revestidas por epiderme cutícula semelhante à superfície externa da folha. Os estômatos presentes no interior das criptas são menos expostos ao ar externo, o que reduz significativamente a perda da água por transpiração. Essa estrutura é uma adaptação xeromórfica típica de plantas que vivem em ambientes secos ou com alta intensidade solar. Em costas transversais, a cripta estomática é facilmente identificável em, como uma estrutura Em costas transversais, a cripta estomática é facilmente identificada como uma estrutura em forma de retântria profunda na epiderme inferior, contendo tricomas e estômatos em seu interior. Polênquima na figura 16 e segundo Epcheco 2014 e Apesar da Glória e Camelo Guerreiro 2012, colêmica na nervura mediana da folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecida pelas seguintes características.
Características. Localiza-se abaixo da epiderme, especialmente nas regiões periféricas da nervura mediana. É formado por células vivas com paredes celulares espessas de maneira desigual, especialmente nos ângulos das células. As espessuras das paredes são ricas em celulose e pectina, conferindo flexibilidade e resistência mecânica, sem impedir o crescimento. As células apresentam forma alongada, geralmente não possuem coloplasto. O colênquima oferece suporte mecânico à folha, especialmente nas regiões em crescimento ou sujeitas à flexão, como nervura. Os cortes transversais ou colêmica é identificado como uma camada de células alongadas com paredes espessas situadas na periferia da nervura mediana entre a epiderme e tecidos vasculares. Xilema. Xilema da nervura mediana representa a figura 16J. Segundo Everest Chieko, 2014, e apesar da Glória e Camelo Guerreiro, 2012, o xilema da nervura mediana da folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localiza-se na porção superior do feixe vascular, voltado para a face axial superior da folha, composto por elementos condutores mortos, como traqueides, elementos de vaso com paredes espessas e lignificadas. As células condutoras apresentam lumes amplos que favorecem o transporte de água e sais minerais da raiz até a folha. Pode conter também fibras de sustentação e parênquima xilemático, células vivas e de reserva. Em costas transversais, o xilema aparece como um projeto de células grandes de paredes espessas, geralmente mais evidentes e mais coradas que o floema. Essas características permitem identificar o xilema como a parte superior e mais robusta do feixe vascular, essencial para a condução da seiva bruta e para o suporte estrutural da nervura. Floema da nervura mediana, figura 15L. Segundo Everest e Aiken, 2014, e apesar da Glória e Camelo Guerreiro, 2012, o floema da nervura mediana da folha da espirradeira em costa transversal pode ser reconhecido pelas seguintes características. Localizam-se na porção inferior do feixe vascular, voltado para a face axial inferior da folha, abaixo do xilema. É formado por células vivas, incluindo os elementos de tubo crivado, responsável pela condução e pela É formado por células vivas, incluindo elementos do tubo crivado responsável pela condução e células companheiras, auxiliando no funcionamento dos tubos crivados. Contém também parênquima, floemático, armazenamento e, em alguns casos, fibras de sustentação. As células são geralmente menores e de paredes delgadas do que o xilema, com lumes mais estreitos, responsável pelo transporte de seiva elaborada, produtos da fotossíntese das folhas para outras partes da planta. Em costas transversais, o floema aparece como um aglomerado de células pequenas e menos coradas, situado abaixo do xilema, compondo a parte inferior do feixe vascular da nervura mediana.